Bom, dando continuidade aí, né, na resolução do exercício, a gente está na atividade 5, exercício 3. Como o foco não é somente formatação, então eu vou querer que vocês montem uma planilha como essa, tá? Eu quero que você respeite a formatação. Ela está básica, tá? Não está nada muito avançado não. Respeite a formatação em termos de texto, colunas, mesclagem, cores, bordas, ok? E os campos em branco, os campos em branco são fórmulas que eu estarei ajudando a criar, não significa que eu vou fazer a fórmula, tá bom? Então você primeiro faz a formatação, gasta aí 15, 20 minutos, meia hora, e depois vem aplicando as fórmulas. Na coluna J, a primeira fórmula que a gente vai ver é a fórmula da média, né? Média final. Então, primeiro a gente vamos ter uma visão do que essa planilha é o boletim dos alunos, de um aluno, né? Então, assim, ou você tem as fórmulas já escritas na mão e você vai apenas seguir, ou então você vai analisar, né? Dependendo de onde você trabalha ou vai trabalhar, às vezes o chefe só pede, olha, eu quero uma planilha assim, sensata e acabou. Não te dá a fórmula, você é que tem que analisar. Então, olhando aqui, você tem disciplinas, você tem notas de bimestre, e, né, primeiro bimestre e tal, e tem a coluna J, que é a coluna da média. Média significa que ele é a média do aluno, né? Quer dizer, no primeiro bimestre em português ele tirou 90, segundo 85, no terceiro 80, quer dizer, qual é a média, né? Para isso o Excel tem uma função chamada média, tá? Então vamos ver como é que usa a função média. Aí depois você vai aplicar aqui, né, para calcular a média, porque pode ser que outras colunas precisam deste valor, ok? Eu vou usar uma outra planilha aqui do lado para poder explicar a função média. Então vamos lá, vamos supor, né, que você tem 10, 15 e 20. Então qual é a média? Então a média, usando a função média, pode ser que exista outras funções ou outras maneiras diferentes de calcular a média. Eu vou usar a função média. Então eu começo igual, média, abro parênteses. Aqui você pode escrever o nome da célula, sempre o nome da célula, tá? Ou você coloca os números, mas não é recomendado. O bom é escrever o nome da célula, ok? Outra coisa aqui que eu queria antes de continuar, lá, na hora que eu escrevo, tá com acento, média, né? Olha lá a janelinha que ele abriu. No Excel, né, quando você vai escrevendo, ele vai sugerindo as fórmulas. Às vezes tem diferença de português, inglês, aí às vezes muda, né, alguma coisa em relação ao nome da célula, ao nome da função. Mesma coisa quem usa o planilhas do Google. Então presta atenção, porque às vezes você vai direto no nome que você conhece. Né? O fato de não abrir, né, eu havia... Olha lá, ele não abriu a função média. Abriu MED. MED é mediana, né? Não é isso que eu quero.
Então, tome cuidado, né, em relação a isso, tá? Aí ele diz aqui o que faz. Eu posso clicar nele 2 vezes ou já ir digitando se eu souber de cor, tá? O média abre parênteses e ali ele já está me dando a dica, ó, os números separados por ponto e vírgula, tá? Então você pode fazer isso, ó, A3, né, que é o 10, ponto e vírgula, B3, que é o 15, ponto e vírgula, C3, que é o 20, e fecha parênteses. E dá Enter. Então a média é 15. Ou então, uma outra maneira, é igual média, né? E eu posso, né, eu posso clicar e arrastar. Veja que ele colocou 2 pontos. Então era ponto e vírgula antes, agora é 2 pontos. Por quê? Porque o 2 pontos, você está dizendo ao Excel, pegue tudo, né, em termos de média, tira a média de A3 até C3. Né? O 2 pontos significa isso. Pega tudo que tiver entre A3 e C3. Fecha parênteses da época, deu 15. Então, tanto faz qual você queira utilizar. Então, esta é a fórmula que eu vou colocar na coluna J, que é a coluna da média. Tá? Aí, para quem, né, nota se for o caso, você vai usar lá, eu não vou, né, escrever lá. Você faz na primeira, né, clica e arrasta para baixo, que ele vai automaticamente copiando a fórmula para você. Então, eu vou dar um pause e vou lá fazer a coluna. Bom, já coloquei a fórmula lá, né? 81,25, se você manteve os mesmos números, tem que ter batido, tá? Aí você vem no cantinho, onde virar uma cruz preta, como está aí, clica e arrasta para baixo. Ele automaticamente copia a fórmula para baixo, ajeitando os nomes das células, tá? Não falou nada em questão de formatação aqui, 2 casas depois da vírgula, não falou nada, então fique à vontade aí como você queira trabalhar, tá bom? Agora vamos ver o total de faltas, né? Então, você teve faltas no primeiro, em português, teve 10 no primeiro, 8 no segundo, 8 no terceiro, então ele quer o total no ano das faltas em português, né? Toda vez que tiver a palavra total, saiba que a função é uma função chamada soma. Então eu vou voltar lá e vou mostrar a função soma, né? Então vamos supor que o cara teve isso aí de faltas. Então igual soma, olha lá, ele já me deu uma sugestão aqui, né? Abre parênteses. E segue o mesmo esquema, você coloca uma por uma seguida de 2 pontos, seguida de ponto e vírgula, né? Ou você vem, coloca, né, e marca, olha lá, some do que está do A3 a C3. Quando você quer pegar tudo, né, eu acho interessante colocar os 2 pontos. Quando você quer células separadas, né, aí você usa o seu ponto e vírgula. Para fazer células separadas usando o mouse, né, marcando, é assim que você faz. Você clica, aperta o Ctrl e clica de novo. Olha lá, ele automaticamente coloca o ponto e vírgula, entendeu? Então ele vai chamar só esses 2, que é o A3 e C3. Se você quer que ele faça a soma de tudo, só você vir, apagar, e coloca a soma de tudo, tá? Então fique à vontade aí, a maneira como você queira trabalhar.
eu vou voltar lá e vou aplicar, né, a fórmula da soma lá. Bom, aí então, apliquei a fórmula da soma. Então, em português deu 30, em matemática deu 25, e aqui embaixo, então, ele quer o total de todas as faltas, né? Ele não, porque aqui tá as faltas por disciplina, que ele quer por todos. Então, de novo, ele quer total, então soma. Então, é igual, soma, abro parênteses. Tá. Soma, abro parênteses. Eu venho aqui é o quê? Somar as faltas de todo mundo. Então, é do K6, 2 pontos, para 14. Então, some tudo que tiver do K6 ao K14. Olha lá, 232 seria isso. O sistema teve os mesmos números, tem que bater os valores com os mesmos. Ok? Aqui na coluna M é a coluna de porcentagem de falta. Então, por exemplo, o cara foram 30 faltas em português. Se é muito, é pouco. Né? Depende. Por quê? Se o cara teve 30 faltas de 40 aulas, então faltou pra caramba. Agora, se ele teve 30 faltas de 1000 aulas, aí não faltou tanto. Né? Então, a porcentagem é um jeito de eu calcular, né, se faltou muito ou não. Tá? A porcentagem, ele é uma divisão, tá? É o total de faltas dividido pelo número de aulas dadas. Então, é uma divisão direta, ó, igual total de faltas, K6, dividido pelo número de aulas dadas, L6, e dá Enter, né? Só que é interessante, né? Quer dizer, se é porcentagem, eu colocar em valor de porcento. Porque o cara fala, vamos pôr percentual. 0,1875? Não, é 18%, é 20%. Né? Então eu venho aqui em cima, né? E aplico o estilo de porcentagem. Tá? 19, mas 19%. Então, na verdade seria 18,75, né? Seria 18,75. Então você pode vir aqui, ó, colocar 2 casas depois da vírgula, pelo menos, né? Aí eu venho aqui e arrasto, ele automaticamente copia a fórmula para baixo e copia a formatação também, né? Então o cara dá uma olhada em relação às porcentagens de falta, né? Existe aí uma lei, né, que o cara tem direito a faltar, então se ele chegou até esse X%, não está retido. A partir desse X%, aí ele já está retido. E a última coluna N, uma coluna chamada de classificação, onde ele vai escrever aprovado ou reprovado. Né? Se eu não me engano, no exercício lá ele fala acima de 60 para cima, ele está aprovado. Abaixo de 60, reprovado. Né? Isso é a média final. Tá? A média final, o cara tirou 80. Pô, tá aprovadíssimo. Então aqui tem que parecer aprovado. Só que se de repente uma nota está errada, o cara altera a nota aqui e automaticamente a média cai e ele pode parecer reprovado. Então aqui é uma função, tá, que o Excel vai analisar a média final, dependendo do caso ele vai escrever aprovado ou reprovado, tá? Então eu vou ensinar você a usar essa função. Ok, vamos supor então que você tem esses valores aqui, né? E aqui vai aparecer aprovado ou reprovado. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso?
Quer dizer, na verdade, quem vai escrever é o Excel. Eu apenas tenho que criar a função e ensinar ele. A função se chama se. Então, dou igual, se, né? Aí ele explica o que é. Posso clicar 2 vezes, né? Se, abre parênteses. Olha lá, ele está me dando, né, uma dica de como escrever. A função se é dividida em 3 partes. Na primeira parte é um teste chamado de teste lógico. Na segunda parte é o que você quer que ele faça, se esse teste é verdadeiro. E a terceira e última, o que você quer que ele faça, se esse teste é falso. Então, por exemplo, se B3, né, B3, se B3 for maior ou igual a 60, então esse é o teste que eu quero que ele faça. Ponto e vírgula, que são 3 partes separadas por ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Se B3 é maior ou igual a 60, o que você quer que ele faça? Se é maior que 60, tem que escrever a palavra aprovado. Então você quer que apareça um texto, né? Aprovado. Só que como é um texto, ele tem que estar entre aspas. Aspas, né? Então toda vez que você quer que ele escreva algo na tela, você coloca isso entre aspas. Ponto e vírgula, porque ali é 80, então eu já sei que vai aparecer aprovado no primeiro caso, né? Agora, pode ser 20, né? Aí 20 é maior ou igual a 60? Não, é falso, né? Então eu tenho que mandar ele fazer, que é a última parte, o que você quer que ele faça quando o teste é falso. Então eu quero que ele escreva reprovado. Né? Eu estou botando aspas, lembre-se, porque é um texto. Fecha parênteses e dá enter. Olha lá, ele escreveu aprovado. Né? Então a função C, de novo, é assim. É um teste, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Teste vai ser a média do aluno, ponto e vírgula, o texto aprovado, que eu quero que ele escreva, quando o teste é verdadeiro, tudo acima de 60 é verdadeiro. Escreve aprovado, ponto e vírgula, reprovado, é quando o teste deu falso. O cara tirou 50, 50 maior que 60, não, isso é falso. Tá? Ele faz por último o que está no último e o último vai aparecer a palavra reprovado. Então eu venho aqui, ó, clico e arrasto, olha lá, 40 é maior ou igual a 60? Não, isso é falso. Então escreve reprovado. 20 é maior ou igual a 60? Não, é reprovado. 77 é maior ou igual a 60? É, aprovado. Se de repente a conta está errada ou alguma coisa, faz o cara tirar 10. Automaticamente ele vai atualizar e vai escrever reprovado. Tá? Então é isso que vai acontecer, né? Só que agora você vai transpor ao exercício e completar ele para mim. Eu vou lá, vou colocar, né? E fecho o exercício. Bom, veja aí que eu já escrevi a função C, né? Primeiro caso, 81 aprovado. Segundo caso, que é matemática, 53 foi aprovado. Né? Se porventura o cara vem aqui, vamos supor, né, e tira 100, olha lá, atualiza para 70, a média do cara, escreve aprovado sozinho. Né? Então, a função C é muito usada, tá? Cuidado aí na hora de copiar, né? Tem que entender o seu funcionamento, tem que entender o seu funcionamento para você adequar, né? Para você passar
exatamente para o que você precisa, né? Tem um help, né? Quando você está escrevendo uma função, você não lembra, você pode apertar F1, né? E ele vai para um help, onde ele explica como usar aquela função. Isso também é muito interessante, tá bom? Então tá aí. Esse é o Excel 3 da atividade 5. Espero ter ajudado.